Olá pessoal, boa tarde. Queria dizer que eu tô com saudade de vocês, dizer que é muito ruim, né, esse tempo que a gente está vivendo, de ter que ficar isolados. Mas se a gente se cuidar direitinho, em breve a gente vai poder voltar e retomar os nossos estudos devidamente. Eu sei que é muito grande a dificuldade, às vezes, de ter disciplina para estudar em casa, de assistir os vídeos que a gente envia, mas eu quero que de hoje em diante eu vou estar fazendo os vídeos mais curtinhos, explicando os assuntos, de maneira que vocês não fiquem tão assustados assim com as matérias. Então é o seguinte, eu enviei uma lista com 5 atividadezinhas sobre a fotossíntese, que eu já tinha enviado um resumo antes, uma videoaula de outro professor, e agora eu enviei uma lista de exercícios e eu vou dar uma explicadinha básica aqui sobre os tópicos, que se você assistir esse vídeo não vai ter como você não saber fazer as atividades. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e assiste o vídeo para poder fazer as atividades. Então é o seguinte, o que é a fotossíntese? A gente sabe que a fotossíntese é o que, gente? É quando a planta ela consegue converter matéria inorgânica, no caso gás carbônico ou dióxido de carbono e água, em glicose e oxigênio, que esse oxigênio é liberado para a natureza e é esse oxigênio que a gente respira. E essa glicose é a glicose o quê? Que a gente obtém para obter a gente usa para obter a nossa energia, assim como a planta também utiliza. Esse oxigênio, ele só vai ser produzido durante o dia, na chamada fase clara da fotossíntese. Então, ele é um oxigênio que é liberado durante o dia, abundantemente, enquanto ela está lá fazendo a fotossíntese. Por quê? Porque é necessária a luz para que ocorra essa liberação do oxigênio. Então, por isso que é chamada fase clara, porque ela acontece na presença ali da luz. Nós vamos ter a fotossíntese acontecendo somente nas folhas. Por quê? Porque é necessário um pigmento para ocorrer a fotossíntese. Que pigmento é esse? A clorofila. Onde está presente a clorofila? Nos cloroplastos, que são organelas que estão presentes apenas nas células vegetais e que elas guardam ali dentro esse pigmento, que é a clorofila, e é a partir dessa clorofila que acontece a fotossíntese. Então, onde que se encontra a clorofila? Nos cloroplastos. Nós temos duas fases na fotossíntese, como eu já falei. Na fase clara ocorre a liberação do oxigênio e ela é chamada de fase fotoquímica. Foto tem relação com luz. Então, a fase clara é a fase fotoquímica. A fase escura é onde vai acontecer a fixação do carbono. Quando ela vai, durante o dia, assimilar o carbono atmosférico na forma de dióxido de carbono, à noite, ela vai... O meu celular está baixando aqui, gente. Peraí que minha filha vai arrumar ali. Aí. Então, e na fase escura, vai acontecer a fixação desse carbono aqui, ó, na molécula de glicose. Então, por isso que a fase escura é chamada de fase de fixação do carbono. Então, nós vamos ter aqui, ó, a fase clara, que é a fase fotoquímica, que ocorre na presença da luz. A fase escura, que é a fase da fixação do carbono lá na molécula da glicose, que acontece nos estromas dos cloroplastos. O que são estromas? O cloroplasto é tipo uma bolinha oval. E lá dentro tem um monte de coisinhas menores ainda, que são os chamados estromas do cloroplasto. Eu não lembro se no resumo que eu mandei para vocês tinha a fotinha lá das organelas, mas se não tem, vocês pesquisam aí que vocês vão ver o que é um cloroplasto, o que é um estroma. Nós temos aí na fotossíntese o ciclo de Calvin. Nesse ciclo de Calvin vai acontecer o que, gente? Especificamente, vai acontecer muita coisa, mas assim, brevemente. Vai reduzir o CO2, que é o que? O dióxido de carbono ou gás carbônico. Dióxido de carbono, gás carbônico é a mesma coisa. Então vai acontecer a redução desse gás carbônico em carbono orgânico, ou seja, aqui é inorgânico, enquanto ele está na forma de gás carbônico. Ele vai reduzir ele para um carbono orgânico aqui, ó,
na glicose. Então, isso vai acontecer quando? No ciclo de Calvin. E por último, a fotossíntese, ela vai liberar para a atmosfera o quê? Oxigênio. Por quê? Porque a glicose ela não libera para a atmosfera. A glicose fica lá presa dentro do corpinho dela. E quando a gente consome essa planta, a gente vai consumir essa glicose. Mas o que ela vai liberar é o quê? É o oxigênio. E esse oxigênio aqui, ó, que foi obtido, ele foi obtido a partir da molécula da água que ela assimilou. Então ela pegou o gás carbônico presente da atmosfera, ela pegou a água lá, puxou pelas raízes dela, o sol estava presente, ela produziu a glicose e ela produziu oxigênio. E esse oxigênio veio de onde? Da molécula da água. Então, essa é assim, bem um resuminho da fotossíntese. Lógico, ficou faltando muita coisa? Ficou, mas eu não vou fazer uns vídeos muito longos, que eu sei que vocês têm preguiça de ficar assistindo. Então, fiz um vídeo curtinho, abrangendo exatamente assim, o que vocês precisam para responder as atividades de vocês. Então, ó, fiquem com Deus e quando vocês fizerem as atividades, gente, tira a fotinha, coloca lá no Google Sala de Aula, pra gente ter um controle de quem tá realmente fazendo, quem não tá. Porque mesmo que você não coloque a foto, você fala assim, ó, enviei pelo Silvan, porque aí eu fico mais ou menos sabendo a quantidade de alunos que estão sendo atingidos com essas aulas. Então fiquem com Deus e ó, até a próxima.